Você provavelmente já ouviu que beber água faz bem, mas e se eu lhe dissesse que a forma e ritmo com que você bebe água ao longo do dia pode estar ajudando ou atrapalhando silenciosamente o trabalho dos seus rins e o seu metabolismo? Muitas pessoas, na ânsia de se hidratar corretamente, acabam cometendo um erro extremamente comum que, ironicamente, pode sobrecarregar o corpo e dificultar processos vitais que ele precisa executar. A sabedoria popular nos ensinou sobre a importância da água, mas raramente nos explicaram a ciência por trás de um simples copo d'água e como podemos usá-lo com verdadeira inteligência para apoiar o equilíbrio sistêmico do nosso organismo, especialmente no que diz respeito à regulação do açúcar. Neste vídeo, vamos desvendar exatamente isso. A mecânica sutil e poderosa da hidratação e como ela se torna uma das ferramentas mais fundamentais para a manutenção de uma saúde metabólica robusta, indo muito além da simples ideia de matar a sede, revelando um conhecimento que pode transformar sua relação com a água. Ao longo de uma longa carreira dedicada a entender e, mais importante, a ensinar os pilares de uma saúde duradoura e de uma longevidade com qualidade, percebi que as verdades mais impactantes residem nos fundamentos. Minha jornada me mostrou que empoderar as pessoas com conhecimento claro e acessível sobre o funcionamento do próprio corpo é a forma mais eficaz de promover o bem-estar. Eu me posiciono aqui não como um detentor de segredos, mas como um guia, um tradutor da complexa linguagem da fisiologia humana para conceitos práticos e seguros que você pode aplicar no seu dia a dia. A confiança que peço não se baseia em credenciais, mas na lógica científica, na clareza das explicações e, acima de tudo, em uma postura ética e responsável que distingue claramente o que é um suporte fundamental à saúde e o que constitui um tratamento médico, garantindo que você receba informações seguras e verdadeiramente úteis para a sua vida. A crescente prevalência do pré-diabetes e do diabetes tipo 2 em nossa população, especialmente entre adultos a partir dos 45 anos e idosos, gera uma atmosfera de grande preocupação e frequentemente de muita confusão. Em busca de segurança e controle sobre a própria saúde, muitas pessoas se deparam com um oceano de informações contraditórias, soluções milagrosas e mitos perigosos. A dor que observo diariamente é o medo de desenvolver uma doença crônica, a dificuldade genuína em implementar mudanças de hábitos sustentáveis e a busca incessante por orientações que sejam, ao mesmo tempo, confiáveis e práticas. O propósito deste vídeo é exatamente este: atuar como um farol de clareza, desfazendo a perigosa simplificação de que a água é um remédio para o açúcar alto e, em vez disso, construir um entendimento sólido de como a hidratação correta é, na verdade, um pilar essencial que permite ao seu corpo executar suas funções de regulação de maneira otimizada e eficiente. Ao final desta nossa conversa, o que você terá aprendido transcenderá a simples instrução de beber mais água. Minha promessa é que você entenderá que não existe mágica, mas sim uma lógica biológica fascinante e poderosa. Você será capaz de explicar como a hidratação adequada apoia diretamente a função dos seus rins na filtragem do excesso de glicose, como um sangue com a fluidez correta melhora a circulação e otimiza a resposta de hormônios essenciais como a insulina. E o mais importante, você saberá como aplicar rotinas simples, seguras e eficazes para se manter hidratado de forma consistente ao longo de todo o dia. Vamos juntos esclarecer mitos danosos, como a ideia de que beber 1 litro de água de uma vez resolve a desidratação ou que a sede é um guia confiável, especialmente para os mais velhos. Você sairá daqui com um plano de ação claro, baseado na observação e no bom senso, não em metas exageradas. Antes de mergulharmos na ciência que governa nosso corpo, gostaria de fazer um convite especial. Se você acredita que o conhecimento é a mais poderosa ferramenta para cuidar da nossa saúde e que informações claras e responsáveis podem transformar vidas, peço que considere se inscrever no canal e curtir este vídeo. Cada interação, seja uma curtida ou um comentário, ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão buscando formas seguras de melhorar sua qualidade de vida. Deixe um comentário abaixo, partilhando qual é a sua principal dúvida sobre hidratação, ou qual hábito você já tentou adotar. Ao fazer isso, você não apenas enriquece nossa comunidade, mas também sinaliza a importância de continuarmos produzindo conteúdo educativo e aprofundado como este. Sua participação é fundamental para que possamos seguir juntos nesta jornada de conhecimento. Agora vamos ao que interessa. Para compreendermos verdadeiramente o papel da água, precisamos fazer uma viagem para dentro do nosso próprio corpo. Imagine seu sistema circulatório como uma vasta e complexa rede de rios e afluentes, onde o sangue é a água que carrega a vida para todos os cantos. Este rio transporta oxigênio, nutrientes essenciais e, crucialmente, os hormônios que funcionam como mensageiros químicos, regulando todas as nossas funções vitais. A fluidez deste rio, ou seja, a viscosidade do seu sangue, é absolutamente determinante para a eficiência de todo o sistema. E quando estamos desidratados, o volume de água neste rio diminui. Consequentemente, o sangue se torna mais espesso, mais concentrado, mais viscoso. É uma mudança sutil, mas com implicações profundas e sistêmicas para a nossa saúde metabólica.
pois cada processo dependente de transporte se torna mais lento e mais difícil, exigindo um esforço muito maior do coração e de todo o organismo para manter as coisas em movimento. É o primeiro dominó a cair em uma cascata de desequilíbrios. Quando o sangue se torna mais concentrado devido à falta de água, a concentração de tudo o que está dissolvido nele aumenta proporcionalmente. Isso inclui, é claro, a glicose. Pense nisso. A quantidade total de açúcar no seu sangue pode não ter mudado, mas como o volume de líquido diminuiu, a sua concentração por decilitro de sangue sobe. É uma ilusão de ótica bioquímica que, no entanto, envia sinais de alerta reais para o corpo. Essa maior concentração de glicose torna o ambiente sanguíneo mais desafiador. As células vermelhas se movem com mais dificuldade, a troca de nutrientes nas paredes dos capilares se torna menos eficiente, e o sistema como um todo entra em um estado de estresse fisiológico. O corpo percebe esse aumento na concentração de açúcar como um problema a ser resolvido, mas a sua capacidade de resposta já está comprometida pela própria condição que criou o problema, a desidratação. É um ciclo vicioso que começa de forma silenciosa. Agora vamos introduzir um personagem fundamental nesta história, a insulina. A insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas que funciona como uma chave. Sua principal tarefa é viajar pela corrente sanguínea, chegar até as células do corpo, nos músculos, no fígado, na gordura, e se encaixar em receptores específicos, abrindo a porta para que a glicose que está no sangue possa entrar e ser usada como energia. No entanto, em um cenário de desidratação, com o sangue mais viscoso e o fluxo sanguíneo mais lento, a jornada da insulina se torna uma verdadeira saga. A entrega dessas chaves fica prejudicada. É como se o serviço de entregas estivesse tentando operar durante um congestionamento monumental em toda a cidade. As chaves demoram mais para chegar ao seu destino, e muitas nem chegam. O resultado é que a glicose permanece presa do lado de fora das células, acumulando-se na corrente sanguínea, não por falta de chaves, mas por um problema logístico fundamental. Este problema logístico tem uma consequência direta e muito importante: a sensibilidade à insulina. Quando a insulina não consegue chegar eficientemente às células e executar sua função, o pâncreas pode interpretar isso como um sinal de que as células não estão respondendo. O corpo pensa: estou enviando as chaves, mas as portas não estão abrindo, então as células devem estar resistentes. Isso pode levar a um estado conhecido como resistência à insulina, onde o pâncreas começa a produzir ainda mais insulina para tentar compensar, sobrecarregando-se no processo. A desidratação crônica, portanto, pode imitar ou agravar a resistência à insulina, não por um problema na célula em si, mas por dificultar a mecânica básica de transporte hormonal. Manter o sangue fluido através de uma hidratação adequada é, portanto, um dos passos mais básicos e essenciais para garantir que a comunicação entre a insulina e as células ocorra de maneira clara, rápida e eficiente, sem ruídos. Se o sistema circulatório é o sistema de transporte, os nossos rins são a estação de tratamento e purificação mais sofisticada que existe. Pense neles como um par de filtros de altíssima tecnologia, trabalhando incansavelmente 24 horas por dia para limpar o nosso sangue. A cada minuto, uma quantidade enorme de sangue passa por esses filtros, que são compostos por milhões de pequenas unidades chamadas néfrons. A função deles é separar o que é útil e deve ser mantido no corpo, como proteínas, células sanguíneas e nutrientes vitais, do que é resíduo ou está em excesso e precisa ser descartado. Esta separação é um processo de uma precisão impressionante, fundamental para manter o nosso meio interno estável e livre de toxinas. O produto final dessa filtragem, contendo tudo o que foi descartado, é a urina. E para que essa estação de tratamento funcione, ela precisa de um elemento indispensável: a água. Dentro deste complexo processo de filtragem, os rins têm uma tarefa específica no que diz respeito ao açúcar. Eles reabsorvem a glicose até um certo limite, pois ela é uma fonte de energia valiosa. No entanto, quando os níveis de glicose no sangue ultrapassam um determinado patamar, o chamado limiar renal de glicose, os rins não conseguem mais reabsorver tudo. O excesso de açúcar transborda e precisa ser eliminado. É aqui que a água se torna a protagonista. Para excretar essa glicose excedente, os rins precisam diluí-la em um volume adequado de urina. A água atua como o veículo, o solvente que permite que o açúcar seja lavado para fora do corpo de forma segura. Sem água suficiente, os rins ficam em uma posição extremamente difícil. Eles têm o açúcar para descartar, mas não têm o veículo para transportá-lo para fora do sistema. É um beco sem saída metabólico. Quando confrontados com a falta de água, os rins, em sua sabedoria inata para preservar o corpo, priorizam a retenção de líquido para evitar uma desidratação severa. Isso significa que eles produzem uma urina muito mais concentrada. O problema é que, para fazer isso, eles são forçados a reter não apenas água, mas também substâncias que deveriam ser eliminadas, incluindo o excesso de glicose que não pôde ser diluído. O açúcar que deveria ter sido excretado acaba sendo reabsorvido de volta para a corrente sanguínea, contribuindo para manter os níveis de glicemia elevados. Portanto, a desidratação sobrecarrega duplamente o sistema.
Primeiro, ela aumenta a concentração de glicose no sangue, como vimos. Segundo, ela impede que os rins façam seu trabalho de limpeza, aprisionando o açúcar dentro do corpo. Beber água de forma consistente não é, portanto, um ato de medicar o açúcar, mas sim de fornecer aos seus filtros a matéria-prima essencial para que eles possam operar com máxima eficiência. Além da mecânica da circulação e da filtração, existe uma camada ainda mais sutil de regulação que envolve o nosso sistema hormonal. Um hormônio-chave nesta discussão é a vasopressina, também conhecida como hormônio antidiurético. Sua função principal é, como o nome sugere, gerenciar o equilíbrio de água no corpo. Quando o corpo detecta que está ficando desidratado, ele libera mais vasopressina. Este hormônio então viaja até os rins e lhes dá uma ordem clara: segurem a água, não a liberem na urina. É um mecanismo de sobrevivência brilhante, projetado para nos proteger em tempos de escassez de água. No entanto, na vida moderna, onde a água é abundante, mas muitas vezes nos esquecemos de bebê-la, podemos viver em um estado de desidratação crônica de baixo grau, mantendo nossos níveis de vasopressina consistentemente elevados, o que, como a ciência recente tem demonstrado, traz consequências inesperadas. Estudos fascinantes dos últimos anos revelaram uma conexão surpreendente entre a vasopressina e o metabolismo da glicose. Descobriu-se que níveis cronicamente elevados de vasopressina não apenas atuam nos rins, mas também parecem enviar um sinal para o fígado. E qual é esse sinal? Produza mais glicose. Do ponto de vista evolutivo, isso pode fazer sentido em uma situação de estresse agudo, mas no nosso dia a dia, esse efeito se torna problemático. Isso significa que, ao estar cronicamente desidratado, você não só está prejudicando a remoção de açúcar do sangue, como pode estar ativamente sinalizando para o seu fígado para que ele fabrique e libere ainda mais açúcar na sua circulação. Manter-se bem hidratado, por outro lado, ajuda a manter os níveis de vasopressina baixos e estáveis. Isso acalma esse sinal para o fígado, contribuindo para um ambiente hormonal que favorece o equilíbrio em vez da produção excessiva de glicose. Então, vamos conectar todos esses pontos. A água não é uma substância mágica que ataca ou destrói o açúcar no seu sangue. Seria irresponsável e cientificamente incorreto afirmar tal coisa. Em vez disso, a água é o facilitador mestre. Ela é o elemento que garante a fluidez do sangue, permitindo que a insulina faça seu trabalho de entrega de forma eficiente. Ela é a matéria-prima que capacita os rins a filtrarem e excretarem o excesso de glicose, limpando o sistema. E ela é o fator que ajuda a manter em equilíbrio hormônios como a vasopressina, evitando sinais indevidos que levariam à produção de mais açúcar. Perceba a beleza e a lógica disso. A hidratação adequada não intervém de forma artificial. Ela restaura a capacidade inata do seu corpo de se autorregular. Ela dá ao seu organismo a ferramenta essencial para que ele mesmo possa fazer o trabalho de limpeza e equilíbrio para o qual foi perfeitamente projetado. Agora que compreendemos a lógica biológica por trás da hidratação, precisamos falar sobre um aspecto igualmente crucial: a segurança. No universo da saúde, a dose correta é o que diferencia o remédio do veneno, e com a água não é diferente. A regra de ouro para uma hidratação verdadeiramente eficaz e segura não está focada na quantidade total que você bebe em um dia, mas sim na consistência e na distribuição dessa ingestão. É muito mais benéfico e seguro para o seu corpo receber pequenos volumes de água de forma fracionada ao longo de várias horas, do que ser submetido a uma inundação repentina de 1 litro ou mais de uma só vez. Essa abordagem gradual permite que seu organismo, especialmente seus rins e seu sistema cardiovascular, processe o líquido de maneira harmoniosa, absorvendo o que é necessário e eliminando o excesso sem estresse. É uma estratégia que respeita o ritmo natural da nossa fisiologia, garantindo que a água se torne uma aliada constante, e não um fardo repentino que o corpo precisa gerenciar em estado de emergência. A sabedoria está no ritmo, não na força. É de extrema importância, e eu peço sua total atenção neste ponto, que compreendamos um risco real, embora pouco discutido: a hiperidratação ou hiponatremia. Beber uma quantidade excessiva de água em um curto período, especialmente para pessoas mais velhas ou aquelas com condições cardíacas ou renais preexistentes, pode ser genuinamente perigoso. Quando você inunda seu sistema com água, o volume sanguíneo aumenta rapidamente e, mais criticamente, a concentração de sódio no sangue é diluída. O sódio é um eletrólito vital para dar a função nervosa, a contração muscular e o equilíbrio geral dos fluidos corporais. Quando seus níveis caem perigosamente, podem surgir sintomas como confusão mental, náuseas, dores de cabeça e, em situações extremas, pode levar a consequências neurológicas graves. É um lembrete poderoso de que mais nem sempre é melhor. A hidratação deve ser um ato de equilíbrio e sintonia fina com as necessidades do corpo, não uma competição para atingir um número arbitrário. A segurança deve sempre ser a nossa prioridade máxima. Eu me lembro perfeitamente de uma paciente, Dona Célia. Uma senhora de 72 anos, cheia de vitalidade, mas muito preocupada em fazer tudo certo. Ela tinha ouvido na televisão que precisava beber 2 litros de água por dia para a saúde dos rins. Com toda a sua disciplina, ela se forçava a beber essa quantidade toda pela manhã, para se livrar da obrigação.
O resultado? Ela se sentia constantemente inchada, passava a manhã inteira correndo para o banheiro e, claro, à tarde e à noite, não bebia mais uma gota. O corpo dela não estava conseguindo absorver e utilizar aquela água de forma eficiente. Estava apenas tentando expulsar o excesso de volume. Nosso ajuste foi incrivelmente simples, mas transformador. Trocamos os 2 litros de uma vez por um copo pequeno a cada hora e meia. O inchaço desapareceu, a frequência urinária se normalizou e, o mais importante, ela se sentiu mais disposta e energizada ao longo de todo o dia, pois seu corpo estava finalmente, e de fato, hidratado. Outro mito que precisamos desconstruir urgentemente, sobretudo para o público acima dos 60 anos, é a ideia de que a sede é um guia confiável para a hidratação. Não é. Com o avançar da idade, o mecanismo fisiológico que dispara a sensação de sede tende a perder sua sensibilidade. O cérebro se torna menos apto a detectar os sinais precoces de desidratação e, consequentemente, o alerta para beber água chega tarde demais, quando o corpo já está operando em um déficit significativo. Por essa razão, idosos não podem e não devem esperar sentir sede para se hidratar. A hidratação para essa faixa etária precisa ser um hábito proativo, uma rotina consciente, assim como tomar um medicamento prescrito. É preciso criar o ritual de beber água em horários determinados, independentemente da sensação de sede, para garantir que o corpo receba o suprimento constante de que necessita para todas as funções vitais que discutimos. Confiar na sede na terceira idade é como esperar o motor do carro superaquecer para só então verificar o nível da água. Lembro-me do caso de seu Roberto, um paciente de 68 anos que chegou ao meu consultório muito angustiado. Ele relatava um cansaço avassalador que o atingia pontualmente às 3 da tarde, acompanhado de uma vontade incontrolável de comer doces. Sua grande preocupação era que esses fossem os primeiros sinais de diabetes. Após uma conversa detalhada sobre seus hábitos, descobrimos o verdadeiro culpado. Seu Roberto bebia várias xícaras de café ao longo do dia, mas quase nenhuma água. O que ele sentia não era uma crise de hipoglicemia, era o grito de socorro de um corpo desidratado, lutando para manter suas funções metabólicas. A fadiga e o desejo por açúcar eram sinais de que seu cérebro e seus músculos estavam famintos por energia, um processo que é severamente prejudicado pela falta de um transporte sanguíneo eficiente. Ao simplesmente ajustarmos sua hidratação, distribuindo copos de água ao longo do dia, aquela névoa mental da tarde e a fissura por doces diminuíram drasticamente, revelando a verdadeira causa do seu mal-estar. Devemos também adicionar uma camada de sofisticação ao nosso entendimento sobre hidratação, especialmente em contextos específicos. Em dias de calor intenso, durante a prática de atividade física ou em qualquer situação que provoque suor abundante, nosso corpo não perde apenas água. Junto com o suor, eliminamos eletrólitos essenciais, como sódio e potássio, que são cruciais para a comunicação nervosa e a função muscular. Nesses cenários, a reposição apenas com água pura pode não ser suficiente e, em casos de perda extrema, pode até contribuir para a diluição perigosa que mencionamos anteriormente. Portanto, é prudente considerar, em tais situações, o consumo de bebidas ou alimentos que ajudem a repor também esses minerais. Isso não significa recorrer a isotônicos industrializados e cheios de açúcar, mas sim a soluções naturais, como água de coco, ou simplesmente garantir que a sua alimentação contenha fontes adequadas de potássio e sódio. A hidratação inteligente reconhece que o equilíbrio do nosso meio interno vai além da simples molécula de H2O. Agora, uma recomendação ética e de segurança que é absolutamente inegociável. As orientações que estamos discutindo aqui são destinadas a pessoas saudáveis, como uma forma de manutenção e otimização do bem-estar. No entanto, se você tem qualquer condição de saúde preexistente, especialmente doenças renais crônicas, insuficiência cardíaca ou problemas hepáticos, a sua necessidade de líquidos é única e específica. Nesses casos, a capacidade do corpo de gerenciar fluidos está alterada, e tanto a restrição quanto o excesso de água podem ter consequências graves. Portanto, a orientação sobre o volume ideal de água para você não pode e não deve vir de uma regra genérica encontrada em um vídeo ou em uma revista. Ela deve vir exclusivamente do seu médico ou da equipe de saúde que acompanha o seu caso de perto. Eles conhecem sua condição em detalhes e são os únicos qualificados para prescrever um plano de hidratação que seja seguro e benéfico para você. Por favor, trate essa recomendação com a máxima seriedade. Ao estabelecermos essas bases de segurança, fica claro que a hidratação consciente é um ato de profundo respeito pela complexidade do nosso organismo. Aprendemos que o ritmo supera o volume, que a sede pode ser uma guia traiçoeira e que condições de saúde específicas exigem uma abordagem individualizada e profissional. Evitar os extremos, tanto da falta quanto do excesso, é a chave para transformar a água em uma poderosa ferramenta de saúde, sem correr riscos desnecessários. Entender esses cuidados nos protege de práticas danosas e nos empodera para agir com sabedoria. Agora que compreendemos a biologia por trás da hidratação e, fundamentalmente, os cuidados de segurança que devemos ter, estamos prontos para avançar para a parte talvez mais importante de nossa conversa. Como transformar todo esse conhecimento em um hábito fácil, prático e automático?
Vou compartilhar com você algumas dicas e estratégias simples que você pode começar a usar hoje mesmo, sem esforço e com grande impacto. Em resumo, a mensagem central deste bloco é que a segurança e a higiene na hidratação são definidas pela moderação e pela consistência. A ideia não é chocar o sistema com grandes volumes, mas sim fornecer um fluxo suave e constante que o corpo possa utilizar eficientemente. Rejeitar a noção de quanto mais, melhor, e adotar uma abordagem de o suficiente, no ritmo certo, é a verdadeira sabedoria. Cada gole de água deve ser um ato de suporte, não de sobrecarga. Ao internalizar os perigos da hiperidratação, a imprecisão do mecanismo da sede com a idade e a necessidade de aconselhamento médico para condições específicas, você constrói uma fortaleza de proteção em torno de seus hábitos. Essa base de segurança é o que nos permite, no próximo passo, construir rotinas práticas de forma confiante, sabendo que estamos agindo a favor da nossa saúde e não contra ela. Chegamos agora à parte mais gratificante da nossa conversa, onde transformamos o conhecimento em ação. A primeira e mais pessoal ferramenta que você tem para gerenciar sua hidratação é algo que seu próprio corpo produz: a urina. Pense nela como um medidor interno, um painel de controle que lhe diz, em tempo real, qual é o seu estado de hidratação. A meta não é complexa. A cor ideal é um amarelo claro, semelhante à cor da palha. Se você observar que sua urina está consistentemente escura, concentrada, com uma cor de suco de maçã, este é um sinal claro e inequívoco de que seu corpo está pedindo por mais água, de que seus rins estão trabalhando sob estresse para conservar líquido. Por outro lado, se a sua urina estiver completamente transparente, como água pura, o dia todo, isso pode ser um indicativo de que você talvez esteja bebendo em excesso ou muito rápido, diluindo desnecessariamente seus eletrólitos. Aprender a observar e a interpretar esse sinal simples é o primeiro passo para uma hidratação personalizada e inteligente, ajustada perfeitamente às suas necessidades diárias. Para transformar a hidratação em um hábito que flui sem esforço, a estratégia mais poderosa é a ancoragem. Isso significa simplesmente associar o ato de beber água a outras rotinas que você já executa de forma automática todos os dias. Em vez de depender da força de vontade ou de alarmes no celular, você cria gatilhos naturais. Por exemplo, comece o dia com um copo de água logo ao acordar. Após horas de sono, seu corpo está naturalmente em um estado de leve desidratação, e este primeiro copo funciona como um despertar para o seu metabolismo. Outra âncora poderosa é beber um copo de água cerca de 30 minutos antes de cada uma das suas refeições principais: café da manhã, almoço e jantar. Isso não apenas contribui para a sua meta diária de hidratação, mas também auxilia na preparação do sistema digestivo e pode promover uma maior sensação de saciedade, ajudando a moderar a quantidade de comida ingerida. E que tal ancorar um copo d'água àquele momento no meio da tarde, quando a energia parece cair? Em vez de buscar um café ou um lanche açucarado, experimente primeiro um copo de água. Muitas vezes, a fadiga é apenas um sinal de desidratação. Uma tática de simplicidade genial, mas de eficácia comprovada, é tornar a água onipresente em seu ambiente. O princípio é básico: o que não é visto, não é lembrado. Ao manter uma garrafa de água ou um copo cheio constantemente no seu campo de visão, você cria um lembrete passivo, mas extremamente eficaz, para se manter hidratado. Coloque uma garrafa em sua mesa de trabalho, ao lado da sua cadeira na sala de estar, na mesinha de cabeceira ou no porta-copos do carro. Cada vez que seu olhar cruzar com a garrafa, você receberá um pequeno estímulo para dar um gole. Essa estratégia remove a barreira da inconveniência de ter que se levantar e ir até a cozinha buscar água. A água já está ali, disponível, convidando-o para o próximo gole. É uma mudança ambiental sutil que apoia a formação do hábito de beber pequenas quantidades de forma fracionada ao longo do dia. Exatamente o padrão que discutimos ser o mais benéfico e seguro para o nosso organismo, reforçando a consistência em vez da quantidade. Entendo perfeitamente que para algumas pessoas, o sabor neutro da água pura simplesmente não é atraente. A boa notícia é que podemos tornar a água mais convidativa sem adicionar calorias, açúcar ou produtos químicos artificiais. A natureza nos oferece uma paleta de sabores que podemos usar a nosso favor. Experimente adicionar algumas rodelas de limão, laranja ou pepino à sua jarra de água. Folhas frescas de hortelã podem trazer um frescor incrível. Um pedaço de gengibre ou um pau de canela podem adicionar um toque mais quente e especiado. Essas infusões naturais não apenas tornam a água mais saborosa, incentivando um maior consumo, mas também podem adicionar uma pequena quantidade de vitaminas e antioxidantes. É uma solução elegante, saudável e segura para superar a barreira do paladar. Lembre-se, o objetivo é beber mais água, e se um toque de sabor natural ajuda você a atingir esse objetivo de forma consistente, então é uma estratégia perfeitamente válida e inteligente para cuidar da sua saúde. É fundamental, e eu peço que você guarde esta informação com o máximo de seriedade, que todas essas estratégias comportamentais que compartilhamos são ferramentas para apoiar e otimizar a sua saúde geral. Elas são parte de um estilo de vida saudável. No entanto, elas não substituem de forma alguma os pilares centrais no manejo de condições como o pré-diabetes ou o diabetes já diagnosticado. O acompanhamento médico regular,
um plano alimentar equilibrado e personalizado e a prática consistente de atividade física continuam sendo a base inegociável do tratamento e do controle. A hidratação adequada, como vimos, é um suporte fundamental que permite que seu corpo responda melhor a essas intervenções principais. Ela cria um terreno mais favorável para que a dieta e o exercício tenham o máximo de efeito. Portanto, veja a água como uma aliada poderosa na sua jornada de saúde, mas nunca como um substituto para o cuidado profissional e as terapias estabelecidas. Então, ao final de nossa jornada de hoje, vamos amarrar as pontas e consolidar o nosso aprendizado. Em primeiro lugar, desvendamos a ciência e vimos que a água não é um remédio mágico, mas sim a ferramenta essencial que garante a fluidez do sangue, a eficiência da insulina e a capacidade dos rins de limpar o excesso de açúcar do nosso corpo. Ela capacita o organismo a se autorregular. Em segundo lugar, aprendemos a lição da segurança, que tanto a falta quanto o excesso de água podem ser prejudiciais, e que a verdadeira sabedoria está na consistência e na moderação, não em volumes exagerados. A segurança sempre vem em primeiro lugar. E, finalmente, em terceiro lugar, descobrimos que criar o hábito da hidratação inteligente é perfeitamente possível através de estratégias simples, como observar a cor da urina, ancorar o copo d'água em nossas rotinas diárias e torná-la mais atraente. Não há um segredo complexo, mas sim uma combinação poderosa de ciência, bom senso e prática consciente. Gostaria de concluir com uma orientação de segurança que considero a mais importante de todas. Este vídeo e as informações aqui contidas têm um propósito estritamente educativo, buscando empoderá-lo com conhecimento para cuidar melhor de si mesmo. No entanto, se você tem preocupações específicas sobre sua glicemia, se tem diagnóstico de pré-diabetes ou qualquer outra condição de saúde, a pessoa mais indicada e qualificada para lhe dar orientações personalizadas é o médico ou o profissional de saúde que acompanha você. Ele conhece seu histórico, suas particularidades, e pode criar um plano de cuidados que seja verdadeiramente seguro e eficaz para o seu caso. Use este conhecimento como base para uma conversa produtiva com ele. A parceria entre um paciente informado e um profissional de saúde dedicado é a fórmula mais poderosa para uma vida longa e saudável. Se esta explicação ajudou você a entender melhor o funcionamento do seu corpo e a enxergar a hidratação com novos olhos, peço que deixe um comentário abaixo, compartilhando uma descoberta que fez hoje ou um hábito que pretende adotar. A sua experiência pode inspirar e ajudar outras pessoas em nossa comunidade. Curta este vídeo para que essa mensagem de saúde baseada em ciência e segurança possa alcançar mais gente. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para que possamos continuar tendo essas conversas aprofundadas sobre saúde, bem-estar e longevidade. O conhecimento compartilhado é uma das mais belas formas de cuidado. Agradeço imensamente sua atenção e seu tempo. Lembre-se sempre de que cuidar da saúde não precisa ser um fardo de regras complexas e sacrifícios. Muitas vezes, reside em redescobrir e aprimorar os fundamentos, como a forma como nos hidratamos. Ao aplicar o que conversamos hoje, você estará dando ao seu corpo um dos presentes mais valiosos, as condições ideais para que ele possa executar sua incrível capacidade de manter o equilíbrio e a vitalidade. Continue buscando conhecimento. Seja gentil consigo mesmo no processo de mudança de hábitos e celebre cada pequena vitória em sua jornada de bem-estar. Foi um prazer estar com você. Até a nossa próxima conversa.